Todos que estão aqui. Então, a gente convidou o Fabrício para conversar com a gente sobre o capítulo 1 do livro Problemas de Gênero, da Judith Butler. E agora eu peço para o Fabrício se apresentar e começar. Obrigada pela presença. E eu te acompanho há tanto tempo, né? Acho que vai ser uma excelente oportunidade para a gente. Bem, eu gostaria de agradecer a Karina e toda a equipe que está por detrás da construção desse evento. Meu nome é Fabrício Marçal Vilela, eu graduei em História na UFO, campus do Pontal, e fiz o mestrado em História pela UFO de Uberlândia, campus Santa Mônica, e estudei o filme A Mulher de Todos, que é um filme brasileiro de 1969, do cineasta catarinense Rogério Sganzella, sob a perspectiva dos estudos de gênero e sexualidade, ou os estudos queer. Então, Judith Butler foi e ainda é uma filósofa essencial para teorizar sobre as questões de gênero e de sexualidade e também de raça, que ela faz pouco nesse livro que a gente vai discutir, principalmente nesse capítulo, mas em um outro livro que foi publicado recentemente, no ano passado, que chama Corpus que Importa, ela trabalha mais a questão da raça. Bem, hoje a gente vai discutir o capítulo 1, que se chama Sujeitos do Sexo, Gênero e Desejo. E deixa eu passar para o próximo. Aqui nesse slide eu coloquei alguns livros que estão disponíveis, alguns estão traduzidos para o português, outros não. O da Monique Wittig não foi traduzido ainda, mas tem ele na versão em espanhol. Então, nesse primeiro capítulo, ela vai estabelecer o diálogo com esses intelectuais e essas intelectuais. Então, ela vai se nutrir das reflexões teóricas de Simone de Beauvoir, do Michel Foucault, da Lúcia Irigaray, da Monique Wittig, do Freud. Esse não dá para ler ao lado do Freud, mas é a Gayle Rubin, que ele é um antropólogo, que chama Políticas do Sexo. E para quem gostaria de mergulhar um pouco na obra dela, saber o que ela tem teorizado da tese de doutorado dela até as publicações mais recentes, eu indico esse livro, que é Judith Butler e a Teoria Queer, da Sarah Sali, que é uma comentadora da Judith Butler nos Estados Unidos. Então, é um livro muito bom, ela é muito didática, explica grande parte dos livros da Butler, por exemplo. Então, vamos para o próximo. Então, a gente começa com o que ela propõe nesse capítulo, né? Então, eu vou fazer a leitura de alguma... Eu separei assim, tirei trechos. É um capítulo muito extenso, é um capítulo muito denso, e ela traz muitas pensadoras e pensadores para poder refletir sobre gênero e sexualidade nesse capítulo. Então, não vai, essa apresentação que eu vou propor aqui, ela não vai ser exaustiva no sentido de dar conta da densidade teórica que ela propõe nesse capítulo, porque ela faz a análise daquelas obras que eu mostrei no slide anterior. Ela tanto se apropria quanto critica. Então, ela vai escrever o seguinte, né? Ali no prefácio. O capítulo 1, Sujeitos do Sexo, Gênero e Desejo, reconsidera o status da mulher como sujeito do feminismo e a distinção sexo-gênero. A heterossexualidade compulsória e o falocentrismo são compreendidos como regimes de poder e discurso, como maneiras frequentemente divergentes de responder às questões centrais do discurso do gênero.
Como a linguagem constrói as categorias do sexo? O feminino resiste à representação no âmbito da linguagem? A linguagem é compreendida como falocêntrica? A pergunta é de Lúcia Irigaray. Seria o feminino o único sexo representado numa linguagem que funde o feminino e o sexual? A afirmação de Monique Wittig. Onde e como convergem heterossexualidade compulsória e falocentrismo? Onde estão os pontos de ruptura entre eles? Como a língua produz a construção fictícia do sexo que sustenta esses diversos regimes de poder? No âmbito linguageiro da heterossexualidade presumida, que tipos de continuidades se presume que existem entre sexo, gênero e desejo? Seriam esses termos distintos e separados? Quais práticas culturais produzem uma descontinuidade e dissonância subversiva entre sexo, gênero e desejo e questionam suas supostas relações? Vou beber um pouco d'água. Então, essas são questões que ela vai levantar. Algumas dessas questões ela vai responder no primeiro capítulo. Outras questões ela vai responder no segundo e no terceiro capítulo. O livro é dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo ela vai focar muito na construção do sujeito mulher. Então, o que está acontecendo no contexto de escrita do Problemas de Gênero? Né? Essa versão que eu utilizei para fazer os recortes de algumas partes do texto, que é uma versão mais recente, ela é uma versão revisada, foi lançada em 2015, quando ela veio aqui no seminário queer que teve no SESC, na Vila Mariana, em São Paulo, e nesse ano lançou 2 livros dela, Quadros de Guerra também, que é um outro livro dela. E o contexto de produção de Problemas de Gênero é que estava acontecendo uma intensa disputa sobre a categoria mulher e uma crítica dentro do feminismo com relação a essa categoria mulher. Porque a segunda onda que foi se constituindo no final dos anos 60, ela construiu uma agenda política feminista, no sentido das mulheres buscarem um direito sobre o corpo e uma série de outras demandas que as mulheres estavam reivindicando. Salário igualitário, e aí, a partir da década de 70, essas mulheres vão para as universidades e começam a teorizar sobre a experiência da mulher, muito baseadas nos estudos de Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, que foi lançado em 1949. Então, o Segundo Sexo ele passa a ser traduzido em vários idiomas e ele influencia muitas teóricas feministas. Lá nos Estados Unidos, uma grande expoente e que dialoga com o pensamento da Simone de Beauvoir é a psicóloga Beth Friedman, que escreveu o livro Mística Feminina, que marca esse movimento teórico nos Estados Unidos da segunda onda do movimento feminista. Então, a partir da década de 70, as feministas francesas começam a elaborar uma gramática para poder problematizar sobre as construções sociais, culturais e históricas de masculinidades e feminilidades. É o que a gente vai ver aqui no próximo slide. Então, no campo da filosofia, a primeira teórica que ganhou grande repercussão foi a Simone de Beauvoir. Ela escreveu O Segundo Sexo, um livro que possui 2 volumes. Esse livro, como eu disse, foi traduzido em vários idiomas. E no segundo volume, ela inicia da seguinte forma. Ela com uma frase muito citada, né, em diversos artigos, que é: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade.
é o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino. Então, essa frase, não se nasce mulher, torna-se mulher, ela coloca o ser mulher como um vir a ser, um devir. E esse devir, ele é resultado de um construto discursivo, embora ela não utilize esse conceito de discursivo. No primeiro volume desse livro, ela vai teorizar sobre alguns campos de estudo, como o marxismo tentou dar conta da construção do sujeito mulher, como a biologia tentou construir a mulher como um sujeito subalterno. Então, ela vai questionar todo esse saber, e a psicanálise freudiana também, que eram perspectivas, epistemologias pujantes até a década de 50, mais ou menos. Então, ela vai questionar esse sujeito mulher. E como, por ela ser filósofa, Judith Butler dialoga muito com ela. Dialoga e também critica o pensamento da Simone de Beauvoir. Porque a Simone de Beauvoir, ela está dentro de uma corrente filosófica que é o... Ai, gente, eu esqueci. Sim, mas quando eu lembrar, eu falo. É uma corrente fenomenológica, de uma filosofia existencial. Então, ela, o Jean Paul Sartre, que é o companheiro, que era o companheiro dela, e o Merleau-Ponty, são três filósofos expoentes dessa perspectiva filosófica, que é uma perspectiva filosófica que colocava o sujeito humano como agente, né? Tipo, não vou terceirizar a minha ação. Um Deus, se Deus quiser. Não. Então, a proposta deles era colocar o sujeito humano como agente que pode mudar a história. E no caso da Simone de Beauvoir, com a escritura desse livro, O Segundo Sexo, ela estava ali interpelando as mulheres a tomar uma agência para mudar a situação das mulheres. Daí, na década de 70, a gente tem a Gayle Rubin, que ela é uma antropóloga, que ela propõe uma gramática que se chama sistema sexo-gênero. As francesas utilizam muito o conceito de sexo ou relações sociais de sexo, porque a gramática gênero ela é utilizada pelas feministas americanas. Hoje, as francesas também usam, as brasileiras, enfim, as feministas de diversos lugares passaram a apropriar desse conceito, e tem uma discussão muito grande em torno disso com o feminismo pós-colonial, com o feminismo decolonial, que está se tornando mais pujante agora, né, as publicações em torno dessa perspectiva. As editoras estão publicando, traduzindo esses textos, e a gente está tendo acesso a esse feminismo decolonial, que faz uma crítica a essa perspectiva de gênero formulada nos anos 70. Então, ela propõe essa gramática sistema sexo-gênero, e na definição dela do que seria gênero, ela diz o seguinte: gênero é uma divisão dos sexos imposta socialmente. É o produto das relações sociais de sexualidade. Os sistemas de parentesco baseiam-se no casamento. Por isso, eles transformam pessoas do sexo masculino e pessoas do sexo feminino em homens e mulheres, sendo que cada um é metade incompleta e só pode completar-se unindo a outra. Homens e mulheres são, naturalmente, do ponto de vista anatômico, aí cortei um pedaço, então, mas a ideia de que homens e mulheres são duas categorias mutuamente excludentes deve ter origem em algo que não uma posição natural, que na verdade não existe. Longe de ser uma expressão de diferenças naturais, a identidade de gênero é a supressão das semelhanças naturais. Ela exige a repressão no homem de qualquer versão de traços femininos, nas mulheres de traços definidos como masculinos.
A divisão dos sexos resulta na repressão de algumas características de personalidade de praticamente todo mundo, homens e mulheres. O mesmo sistema social que oprime as mulheres em suas do sistema de relação de troca oprime todo mundo em suas insistências numa rígida divisão de personalidade. Então, a Gayle Rubin, ela é uma antropóloga, ela está propondo essa gramática como uma forma de investigar como são construídos as diferenças entre homens e mulheres. Então, aqui ela utiliza um critério biológico quando ela vai falar de anatômico, né, que homens e mulheres têm diferenças anatômicas, e é o que a Butler ela vai questionar um pouco essa perspectiva, porque a Gayle Rubin ela acaba não criticando essa questão da biologia. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, antes de a gente entrar no capítulo em si, eu estou trazendo assim algumas das pensadoras e pensadores que ela dialoga, né, que ela apropria. Vocês podem ver que no começo do capítulo ela traz algumas epígrafes de pessoas com quem ela vai dialogar, né? Então, algumas delas eu estou trazendo aqui, fazendo uns recortes de como ela se apropria dessas ideias. Então, ali nos anos 80, está tendo um grande conflito e tensão, porque juntou várias mulheres. Então, as mulheres negras e as mulheres lésbicas estavam ali na universidade, participando de fóruns, publicando artigos científicos e questionando esse sujeito mulher. Então, o sujeito mulher dessa primeira e segunda onda, que tiveram as vozes mais audíveis, foram as mulheres brancas, heterossexuais, de classe média ou classe média alta, que tiveram acesso à academia, né, à universidade. Então, elas puderam criticar o sistema, no caso do sistema do patriarcado, que ficou muito popular com as teorizações da Kate Millett, num livro que chama Política Sexual. Ela utiliza esse conceito, inclusive, ele é criticado pela Gayle Rubin, porque ela propõe uma outra proposta, uma outra gramática, que seria a gramática sistema sexo-gênero, porque ela acha que o conceito de patriarcado ele deveria ser utilizado somente no contexto histórico em que ele era usado, que era no período da antiguidade e a antiguidade tardia, ou até mesmo na Idade Média, mais ou menos ali. Aí ela fala isso no livro Políticas do Sexo. Então, as lésbicas passaram a questionar, assim como as feministas negras, esse sujeito mulher. Então, dentro da política e da teoria feminista, as vozes das lésbicas e das mulheres negras não eram audíveis no sentido de ser levado em conta na criação de políticas públicas, por exemplo. Então, as feministas lésbicas, que são feministas que a Butler dialoga muito, que é a Adrienne Rich e a Monique Wittig. No caso da Adrienne Rich, ela propõe um conceito que chama heterossexualidade compulsória, num artigo que foi traduzido pela revista Bagos aqui no Brasil. Ela escreveu na década de 80. Ela diz o seguinte: a heterossexualidade pode não ser uma preferência, algo que tem sido imposto, administrado, organizado, propagandeado e mantido por força, o que é um passo imenso a tomar se você se considera livremente heterossexual de modo inato. No entanto, o fracasso de examinar a heterossexualidade como uma instituição é o mesmo que fracassar ao admitir que o sistema econômico conhecido como capitalista ou sistema de casta do racismo são mantidos por uma variedade de força, incluindo tanto a violência física como a falsa consciência. Então, aqui ela já está propondo uma teorização da heterossexualidade
E esse conceito de heterossexualidade para denominar a relação afetiva e sexual entre um homem e uma mulher é uma construção do século XIX. Então, essa gramática, heterossexualidade e homossexualidade, ela emerge ali no final do século XIX. E o Foucault, na história da sexualidade, ele vai historicizar como esse processo acontece. Mas para quem quer adentrar mais a fundo nesse conceito, tem um livro do Jonathan Katz, que ele também é um historiador, ele escreve um livro chamado Invenção da Heterossexualidade, que ele propõe a estudar os textos que construíram a ideia da heterossexualidade como uma norma. Lembrando que no século XIX, a gente tem o período da Revolução Industrial, então a gente tem o capitalismo na sua fase mais intensa, então havia estudos crescendo nesse contexto, como a demografia, que é uma coisa que o Michel Foucault ele vai falar na história da sexualidade. Então, há um cálculo preciso da vida, então começa-se a organizar, por exemplo, certidões de nascimento, atestados de óbito, para saber quantas pessoas estão nascendo, quantas pessoas estão morrendo, e haveria um estímulo à prática da heterossexualidade e à patologização, ou seja, considerar doença a homossexualidade em alguns países considerado como crime. Tem inúmeros países que ainda a homossexualidade é crime, principalmente os países que foram colonizados pelos europeus. Vários países que foram colonizados trazem essa ideia, porque é uma ideia europeia, esse conceito de heterossexualidade, a imposição da heterossexualidade. Enfim, vamos passar para frente. Então, aqui ela vai utilizar esse conceito de heterossexualidade como uma instituição que é mantida por força, né, por violência física. Então, há um policiamento do gênero e da sexualidade. Então, as instituições sociais, elas vão ter como missão fazer o controle da manutenção da heterossexualidade. Então, a bissexualidade, a homossexualidade, elas vão ser totalmente controladas e utilizadas de várias formas de violência. Violência simbólica, violência psicológica, violência física. Então, a violência numa forma extrema para a manutenção da heterossexualidade enquanto sistema. Então, a outra pensadora, que é a Monique Wittig, inclusive esse ensaio que chama Não Se Nasce Mulher, ela faz uma crítica a Simone de Beauvoir e apropria também da ideia de Simone de Beauvoir. Ela diz o seguinte: pois o que se faz uma mulher em relação social específica com um homem, uma relação que chamaríamos anteriormente de servidão, uma relação que implica na obrigação social e física, bem como obrigação econômica, residência forçada, trabalho doméstico, deveres conjugais ilimitados, produções de filhos, etc. Uma relação da qual as lésbicas escapam, recusando-se a se tornar ou permanecer heterossexual. Nós somos fugitivas da nossa classe, do mesmo modo que os escravos americanos foragidos escapavam da escravidão e tornavam-se livres. Para nós, isso é uma necessidade absoluta. Nossa sobrevivência exige que empreguemos todas as nossas forças para a destruição da classe de mulheres, dentro da qual os homens se apropriam das mulheres. Isso só pode ser conseguido pela destruição da heterossexualidade como um sistema social baseado na opressão das mulheres pelos homens e que produz a doutrina da diferença entre sexos para justificar a opressão. Então, o que ela está problematizando aqui? Também a heterossexualidade como sistema. Como sistema, que é um sistema social, que também é econômico, e que elabora o gênero, né, o gênero masculino, o gênero feminino,
então, que subordina as mulheres aos serviços domésticos e não remunerados. Então, ela vai criticar que dentro da instituição da heterossexualidade, que não era problematizado pelas mulheres heterossexuais de uma forma mais explícita. Então, ela e a Adrienne Rich, elas vão problematizar utilizando o conceito de heterossexualidade como um sistema que produz esse sexo binário, né? Tem o pênis e a vagina, o masculino e o feminino, que são opostos e complementares. Então, elas vão questionar isso tudo na década de 80. E na década de 90, a Butler vai se nutrir desse pensamento. O que acontece também nesse período da década de 70 é que no final dos anos 60, nos anos 70, o que está acontecendo uma grande mudança no Ocidente. A gente tem os movimentos de contracultura. Então, tem o movimento hippie, o movimento das panteras negras nos Estados Unidos, segunda onda do movimento feminista, o movimento gay, hoje LGBT, e na França também está se construindo os movimentos de mulheres e o movimento homossexual. Desculpa. Então, o Michel Foucault ele passa a estudar, né, a sexualidade. Ele quer entender esse contexto, embora ele não deixe bem explícito, né, ele não escreveu nenhum prefácio em História da Sexualidade, o porquê que ele começa a refletir sobre a sexualidade, ele passa a teorizar como é que construiu esse conceito de sexualidade e por quê. Então, ele vai estudar Freud, ele vai estudar Richard von Krafft-Ebing, que são sexólogos e psicanalistas que tinham legitimidade, tinham um peso muito forte dentro da academia, e não só na academia, mas fora da academia, né? Então, eu trago esse trecho daqui para falar sobre a perspectiva filosófica dele, que ele propõe uma epistemologia dentro da filosofia, que é uma perspectiva teórica da seguinte forma: o meu objetivo, por mais de 20 anos, tem sido esboçar uma história das diferentes maneiras em que os indivíduos desenvolvem conhecimento sobre eles mesmos em nossa cultura. Economia, biologia, psiquiatria, medicina, penologia. A questão principal não é aceitar ingenuinamente esses conhecimentos, mas analisar essas denominadas ciências como jogos de verdade muito específicos, relacionados a técnicas particulares que seres humanos utilizam para entenderem a si próprios. Então, Michel Foucault, ao invés de aceitar qualquer tese como algo, uma verdade inquestionável, ele vê como jogos de verdade, que são estratégias discursivas que têm efeito na sociedade, que criam ao mesmo tempo que descrevem. Então, a Butler ela vai pegar muito dessa proposta. O Michel Foucault está dialogando com Kant, com Nietzsche, que são filósofos muito críticos com relação a essa perspectiva de verdade, e ele vai propor alguns conceitos, como o conceito de discurso. E para o Foucault, discurso é tudo. Discurso é texto, é imagem, é performance, tudo é discurso. Então, o discurso ele é uma prática social. Próximo. Aí, no livro da História da Sexualidade, ele propõe um conceito para refletir sobre a sexualidade, o conceito de dispositivo de sexualidade. Aí ele diz: o dispositivo de sexualidade tem como razão de ser não reproduzir, mas de proliferar, inovar, anexar, inventar, penetrar nos corpos de maneira cada vez mais detalhada e controlar as populações de modo cada vez mais global. Ele lança um conceito no último capítulo desse livro que chama biopoder. Ele fala sobre esse controle do corpo. Deve-se admitir, portanto, 3 ou 4 teses contrárias à pressuposta pelo tema de uma sexualidade reprimida pelas modernas sociedades.
A sexualidade está ligada a um dispositivo recente de poder. Esteve expansão crescente a partir do século XVII. A articulação que tem sustentado desde então não se ordena em função da reprodução. Essa articulação, desde a origem, vinculou-se a uma intensificação do corpo, a valorização como objetivo de saber, como elemento nas relações de poder. Então, o que ele está problematizando é o seguinte nos estudos dele. No século XVII, tem o período do Renascimento. O período do Renascimento é quando os filósofos e artistas passam a estudar o período da Idade clássica, que o Foucault fala que é a Antiguidade grega. Então, eles começam a ler os textos gregos e passam a inspirar, o que causa uma grande mudança no Ocidente, né, que é o período do Renascimento cultural, que vai ter uma mudança na concepção de corpo. Então, passa-se a estudar o corpo, né? A gente vê Leonardo da Vinci e outros pintores que estão ali estudando o corpo, vendo como é que é o corpo para fazer, como é que posso dizer, esculturas, enfim, baseando nesse período histórico, o que vai ocasionar, com o passar do tempo, o movimento do iluminismo e tal. E ele está atento às construções de manutenção do regime liberal, porque esses filósofos que a gente chama de contratualistas, Hobbes, Montesquieu, e, enfim, um conjunto de filósofos que estão lendo esses filósofos da antiguidade, Platão, Sócrates e essa galera, passam a controlar o corpo, não só ele, mas outros teóricos de outras áreas, como a criminologia, as ciências jurídicas de forma geral, para a manutenção do regime capitalista e do sistema liberal. Então, Foucault está preocupado com esse modelo de controle do corpo, o que ele vai chamar de biopoder. Ah, tá. Agora que a gente vai entrar na Butler, porque eu não coloquei aqui, como é que fala, gente? A referência bibliográfica eu me perdi. Eu coloquei esse fundo, mas esse fundo está atrapalhando a leitura. Mas vou tentar ler. Fabrício, você está me ouvindo? Uhum. Se você me permite, eu queria perguntar para o pessoal se quer fazer algum comentário, perguntas. O pessoal interagir um pouquinho, se você não se importa. Não, tudo bem. Porque... Agora a gente vai entrar, assim, de fato, na Butler, né? A gente viu as problemáticas e um pouco de quem que ela está dialogando para entrar no capítulo. Aí agora a gente entraria no capítulo. Se tiver alguma questão, tipo algum comentário ou alguma dúvida. Estão dizendo aqui no chat que está tranquilo por enquanto, disse a Duda. Tá, então aqui a gente vai ver que a Butler ela é uma filósofa muito provocativa, no sentido de que ao longo do texto dela ela vai lançar muitas perguntas que a maioria das perguntas, se você colocar um ponto... Fabrício? Oi. Licença, boa tarde. Sou Janaína, tudo bem? Boa tarde, Janaína. Joia. Sou intérprete de Libras. Parece que nós recebemos uma solicitação. Tem participante surdo? Eu acho que é grupo de estudo. Oi, Janaína, bem-vinda. Oi. Estou coordenando aqui o encontro. Não tem, mas vai ficar gravado. Então, esse é um dos pedidos para a intérprete. Se for possível você permanecer, a gente agradece muito. Parece que teve uma confusão de horário, né? Foi isso. Aí agora que eles conseguiram entrar em contato, aí eu vim. Entendi.
Tá ótimo. É bom porque agora ele vai entrar no livro propriamente dito, que é a discussão, né? Ele tinha feito um preâmbulo, então acho que você acabou que chegou na hora certa. Muito Ah, que obrigada, ótimo, viu? então. Eu que agradeço. Então, Butler vai fazer uma provocações com as feministas. Ela vai fazer um diálogo com umas feministas francesas, que é a Monique Wittig, e com a Lucy Arigaray. Então, eu não vou me ater muito à perspectiva da Lucy Arigaray, porque só ontem que eu consegui encontrar o livro que ela cita na nota de rodapé desse primeiro capítulo, que eu coloquei lá no primeiro slide, que é um livro que foi traduzido. Então, a perspectiva da Monique Wittig, ela utiliza 3 ensaios, alguns deles dá para encontrar na internet, traduzidos. Pode encontrar também a versão em espanhol, que chama, como é que chama, gente? O contrato, mentalidade heterossexual, Stray Mind, em inglês. Então, deixa eu ver aqui no chat, tem uma coisa aqui. Sim, a Butler vai dialogar muito com a John Scott e com a Gayle Rubin. Para quem não leu ainda a John Scott, eu super recomendo, porque ali ela teoriza sobre gênero e ela dialoga muito com o Michel Foucault e entendeu o gênero, a masculinidade e a feminilidade como uma relação de poder. Essa perspectiva da relação de poder, o Michel Foucault ele vai esboçar em um dos capítulos, se eu não me engano, é no capítulo Método da História da Sexualidade, volume 1. Então, para quem quiser entender essa noção de poder do Michel Foucault, é só ir lá nesse capítulo e, e perceber. Então, o Michel Foucault ele vai falar que o poder ele não é ele não é de cima para baixo, mas ele vai propor uma noção de poder circular. Então, qualquer pessoa pode ter poder. Então, você tendo um determinado saber, você exerce um poder sobre alguém. Então, ele vê a relação de poder, o que vai permitir que as feministas, tais como a Donna Haraway, Teresa de Lauretis e John Scott, inclusive a Judith Butler, consigam perceber as relações de poder entre as mulheres. Uma mulher branca pode exercer poder sobre uma mulher negra também pode exercer poder sobre uma mulher branca, e um homem pode exercer poder sobre a mulher pode exercer poder sobre o homem. Então, essa perspectiva de complexificar a análise do social e perceber as relações do poder não de uma forma de cima para baixo. Por exemplo, o Estado tem poder, ele é soberano e tal, mas e as outras pessoas, as micro-revoluções, elas também interferem na construção da sociedade. Então, essa noção de relações de poder vai ser muito forte nesse primeiro capítulo, não só no primeiro capítulo, mas no livro inteiro da Butler. No prefácio, ela vai falar sobre o método de análise para a escrita do Problemas de Gênero, que ela vai partir de uma ideia de genealogia de gênero, de genealogia proposta pelo Michel Foucault. Então, o Michel Foucault ele propõe um método de pesquisa que é um método genealógico, não de buscar a origem, que é impossível a gente buscar a origem dos fatos e das coisas, mas vai buscar onde tem discurso. Então, ela vai selecionar um conjunto de pensadoras ali, que ela fala, né, a Lucy Arigaray, a Simone de Beauvoir e a Monique Wittig, que são pensadoras francesas. A Monique Wittig é radicada nos Estados Unidos, e que estão problematizando a feminilidade e, ao mesmo tempo, construindo a feminilidade. Então, ela vai lançar algumas perguntas, assim, que eu trouxe alguns recortes de perguntas para a gente, inclusive, pensar, né?
algumas dessas perguntas ela não responde, mas ela provoca o leitor a refletir. Pode ser que o problema seja ainda mais sério. Seria a construção da categoria das mulheres como sujeito coerente e estável uma regulação e reificação inconsciente das relações de gênero? E não seria essa reificação precisamente o contrário dos objetivos feministas? Em que medida a categoria de mulheres só alcança estabilidade e coerência no contexto da matriz heterossexual? Se a noção estável de gênero dá mostras de não mais servir como premissa básica da política feminista, talvez um novo tipo de política feminista seja agora desejável para contestar as próprias reificações de gênero e de identidade, isso é, uma política feminista que tome a construção variável da identidade como um pré-requisito metodológico e normativo, se não como um objetivo político. Então, essa problematização do que ela está propondo, ela está fazendo um diálogo com essas feministas lésbicas no sentido de não teorização da heterossexualidade enquanto instituição que acaba estabelecendo a continuidade entre sexo genital, gênero, que é a masculinidade ou a feminilidade, e desejo, que só fazem sentido na lógica da heterossexualidade, o que ela chama de matriz heterossexual. Eu acho que eu recortei aqui matriz. Então, ela vai falar: se os gêneros são significados culturais assumidos pelo corpo sexuado, não pode-se dizer que ele decorra de um sexo desta ou de outra maneira. Levada ao seu limite lógico, a distinção sexo-gênero sugere uma descontinuidade radical entre corpos sexuados e gêneros culturalmente construídos. Então, nesse trecho aqui, eu não vou ler ele todo, mas o que ela está problematizando aqui? Com a proposta de sistema sexo-gênero, muitas feministas não utilizaram o sistema sexo-gênero, mas utilizaram o conceito gênero. O gênero, ele é uma palavra que, se a gente consultar no dicionário, ele tem a ver com classificações. Então, gênero literário, gênero fílmico. Então, ele é uma classificação de algo. E no caso da teoria feminista, seria as relações entre masculinidades e feminilidades. Então, o que ela vai questionar é por que não utilizar, por exemplo, o conceito sexo para problematizar o conceito sexo. Porque o conceito sexo, ele é tido como o que ela diz no capítulo como pré-discursivo, ou seja, anterior ao discurso, como se não houvesse uma significação do sexo. Porque algumas feministas, no caso da Gayle Rubin, principalmente, utilizam o sexo anatômico, mas sem problematizar que houve uma construção discursiva em torno do sexo. Então, o sexo ele é isso, ele tem essa função. Então, o uso do conceito de gênero que ela vai problematizar aqui, tipo assim, que a diferença entre sexo e gênero é quase que nenhuma. Tá, deixa eu terminar de ler porque vai ficar mais claro aqui. Não, vou pular isso. Aí ela vai propor um conceito que chama gêneros inteligíveis. Ela diz o seguinte: gêneros inteligíveis são aqueles que, em certo sentido, instituem e mantêm relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo. Em outras palavras, os aspectos de descontinuidade e incoerência, eles próprios, só concebíveis em relação a normas existentes de continuidade e coerência, são constantemente proibidos e produzidos pelas próprias leis que buscam estabelecer linhas
causais ou expressivas de ligação entre sexo biológico, gênero culturalmente instituído e expressão ou efeito de ambos na manifestação do desejo sexual por meio de uma prática sexual. Então, com essa expressão ou esse conceito de gênero inteligível, ela está propondo o seguinte, que há uma lei regulatória, e no capítulo 2 ela vai tratar dessa lei regulatória dentro do discurso da psicanálise. Aqui nesse capítulo ela também começa a introduzir esse debate que ela vai estender no capítulo 2, que é problematizar o discurso da psicanálise que tenta teorizar sobre a construção do sujeito marcado por gênero, embora os psicanalistas como o Freud e o Lacan, eles não utilizam o conceito de gênero, mas eles teorizam sobre a construção do gênero e também da sexualidade. Então, no próximo encontro, vai ser discutido com maior detalhe essa perspectiva da psicanálise. Então, ela vai falar que essas leis, elas estão tanto no campo da teoria, e no caso da teoria psicanalítica, inclusive na teoria feminista, esse gênero inteligível que teria como função regular o gênero a partir da coerência e continuidade entre sexo, gênero, desejo. Vou exemplificar para ficar mais claro. Então, é o seguinte, ela está preocupada com as instituições. As instituições são a família, a igreja, o Estado, a escola, a universidade, o orfanato, o internato, enfim, o exército, enfim, várias instituições sociais, elas controlam o gênero, controlam as relações afetivas e sexuais, como deve ser um homem ou como deve ser uma mulher, que tipo de comportamento, qual roupa, qual a performance, o jeito de andar, o jeito de sentar, o jeito de caminhar. E ela vai falar que esses rituais, eles antecedem o sujeito. Por exemplo, enquanto o bebê, a mulher está grávida, ou o homem trans está grávido, está ali aquele bebê, ele não veio ao mundo ainda, mas já tem um conjunto de normas, e essas normas heterossexuais, que aquele sujeito, que ele vai ser interpelado. Então, no outro livro, que é Corpos que Importam, ela vai explicar melhor, ela vai dar esse exemplo, que a emergência do aparelho de ecografia ou o ultrassom, ele já como diz a Teresa de Lauretis, uma tecnologia de gênero, porque ele produz o gênero a partir daquele momento em que aquela máquina passa na barriga da mulher cis ou do homem trans, identifica ali o genital daquele bebê, já começa a produzir um discurso sobre o que aquele ser que ainda não nasceu deve ser. Se tiver um pênis, vai ser identificado, classificado como masculino. Então, tem cores, brinquedos que vão construindo a identidade de gênero de uma forma forçada. Então, tanto no registro como na construção desse sujeito a partir das brincadeiras, a partir de como deve falar, de como deve andar. Então, há um sistema de representação também. A gente não pode ignorar que a gente está numa cultura extremamente visual, né? Temos desenhos, séries, filmes, novelas, que também estão nesse processo de produção de gênero e de sexualidade, de sentimento, de afeto. Então, tanto o bebê com o pênis ou com a vagina vai ter essa identificação. Então, o que ela está falando de gênero inteligível seria a construção desse sujeito que hoje, no discurso das transfeministas, tem nomeado de cisgênero ou cisnormatividade, que seria o contrário de transexualidade ou travestilidade também, que seria
a designação no ato do nascimento, o sexo daquela criança, que deveria identificar com um gênero e com uma determinada sexualidade. Ou seja, tem um pênis, deveria performar a masculinidade e deveria se relacionar com uma mulher de vagina que performa a feminilidade. Então, quem bagunça, no sentido assim, bagunça entre aspas, esse sistema de representação ou essas leis, essas normas regulatórias, como ela utiliza o termo, é excluído do humano, o que ela diz que seria o abjeto, o que deveria ser fora da cultura. Então, um homem afeminado ou uma mulher masculinizada, independente da sua sexualidade, não estaria em conformidade com as normas regulatórias do gênero inteligível, que ela está questionando. Aí aqui ela continua. A heterossexualização do desejo requer e institui a produção de oposições discriminadas e assimétricas entre feminino e masculino, em que estes são compreendidos como atributos expressivos de macho e de fêmea. A matriz cultural por meio da qual a identidade de gênero se torna inteligível exige que certos tipos de identidade não possam existir, isso é, aqueles em que o gênero não decorre do sexo e que as práticas do desejo não decorrem nem do sexo nem do gênero. Nesse contexto, decorrer seria uma relação política de direito instituído pelas leis culturais que estabelecem e regulam e o significado da sexualidade. Então, o que ela está questionando aqui, em diálogo com as feministas lésbicas que apresentei nos slides anteriores, é que a heterossexualidade aqui não é vista como uma prática sexual e afetiva entre um homem e uma mulher, mas é um sistema que produz esse gênero binário masculino ou feminino, pênis e vagina. O que está acontecendo também nesse período dos anos 80? Há um crescimento dos estudos gays e lésbicas e também começa a emergir casos de bebês intersexuais, porque a morfologia sexual ela é extremamente múltipla. Tem uma bióloga que ela chama Anne Faust Sterling. Tem um capítulo de um livro dela que chama Dualismo em Duelo, publicado pela revista Cadernos Pagu, uma importante revista feminista brasileira, em que ela vai teorizar sobre essa morfologia, porque os bebês intersexo, eles começam a nascer e no caso, uma nota de rodapé aqui, o conceito gênero não foi proposto pelos estudos feministas em si, mas ele é proposto no campo da medicina e da psicologia para tratar desses bebês intersexo, porque eles questionam a norma binária do sexo. Porque como assinalar o sexo daquele bebê no ato do nascimento, sendo que ele tem uma genitália ambígua, uma genitália que não dá para ser classificada em pênis ou vagina e, consequentemente, nem masculino e feminino, e muito menos saber se aquela pessoa, aquele bebê, vai ser heterossexual, homossexual, bissexual, assexual. Então, esses bebês, os intersexos, eles questionam essa norma binária. Então, a Butler, ela não cita de uma forma direta aqui, com esses exemplos, mas aonde a gente vai ver isso? Tanto nos escritos da Anne Faust Sterling, como também num livro do Thomas Lacraire, que ele é um historiador, e ele vai historicizar como é que o gênero e o sexo foi teorizado dos gregos a Freud. Eu não lembro o nome do livro agora. Inventando o Sexo, chama o livro.
Depois eu vou passar o link aqui no chatzinho, da onde vocês podem encontrar esses livros para fazer download, para vocês lerem, que complementa a discussão. Então, voltando aqui, a Butler ela está questionando isso. Então, todos aqueles que fogem às normas, os gays, as lésbicas, as travestis, as transexuais, pessoas não binárias, então são sujeitos que acabam questionando essa norma e, como eu posso dizer, além de questionar essa norma, eles são excluídos de direitos, digamos assim, não são considerados humanos. Ela não fala isso nesse capítulo, mas é em outro livro que ela vai aprofundar essa discussão. Então, aí vamos chegando nas partes finais aqui, que é as conceitualizações de gênero proposto por ela. Tem mais 2 slides só, gente. Ela diz o seguinte: o gênero não pode denotar uma unidade de experiência, de sexo, gênero e desejo. Quando se entende que o sexo, em algum sentido, exige um gênero, sendo o gênero uma designação psíquica e ou cultural, e um desejo, sendo o desejo heterossexual, e, portanto, diferenciando-se mediante uma relação de oposição a outro gênero que ele seja. A coerência ou uma unidade interna de qualquer dos gêneros, homem ou mulher, exige assim uma heterossexualidade estável e oposicional. Essa heterossexualidade institucional exige e produz a um só tempo a univocidade de cada um dos termos marcados pelo gênero, que constituem o limite das possibilidades de gênero no interior do sistema de gênero binário oposicional. Essa concepção do gênero só se pressupõe uma relação causal entre sexo, gênero e desejo, mas sugere igualmente que o desejo reflete ou exprime o gênero, e que o gênero reflete ou exprime o desejo. Então, essa discussão que a Butler está propondo é o seguinte, que o gênero e a sexualidade, eles não são uma essência. Então, ela vai criticar uma perspectiva do feminismo que vê o gênero como uma essência. No caso, eu sou uma mulher, ou eu sou um homem, ou eu sou heterossexual, ou eu sou homossexual ou bissexual. Enfim, ela vê que essa afirmação de colocar, inclusive, nascer, né, anterior à história, o que ela fala de pré-discursivo, é um erro. E aí ela vai argumentar que essa lógica, e ela dialoga com o Nietzsche, que o Nietzsche critica essa lógica da metafísica da substância, ou seja, o que está fora da história, o que está fora do discurso. E aí ela vai propor uma teoria que vê o gênero como um construto que ele é repetido, reiterado, por vários discursos. Aí eu cito alguns, né? O cinema, as novelas, filmes, séries, quadrinhos, enfim, tudo aquilo que vai produzindo gênero. Então, nós inconscientemente vamos fazendo esse gênero também sem perceber, no ato da escolha da roupa, escolha do corte de cabelo, na escolha se vou colocar um sapato de salto alto, ou se eu vou colocar prótese de silicone, ou se eu vou fazer alguma cirurgia estética, enfim. Então, exemplos a gente tem aí de monte, né? Por exemplo, Shakira retirando as costelas para adequar-se a um modelo de gênero feminino. Temos, não sei se é Angela Bismarck, que fez uma cirurgia na vagina para tornar-se virgem novamente. Temos, no caso masculino,
um cara que ele era o Ken humano, que eu não lembro do nome dele, hoje fez várias intervenções cirúrgicas para se parecer com um boneco, enfim, todas essas intervenções técnicas no corpo para se adequar a modelos de gênero, seja tomando hormônio na testosterona, na academia, para ter um determinado corpo. Então, técnicas de emagrecer, de engordar, de ganhar massa muscular. Então, todas essas técnicas que se ajustam, que produzem gênero, né, que eu me perdi um pouco, mas falando desses exemplos para ficar um pouco mais claro como essas normas de gênero, elas interferem na nossa produção enquanto sujeito. Vamos passar para o próximo. E aqui ela é mais uma reiteração do que ela vai argumentando ao longo desse capítulo. Então, eu fiz alguns recortes do capítulo, que a discussão que ela propõe é uma discussão muito intensa, então ela está questionando, inclusive, uma perspectiva do feminismo, tanto essencialista quanto construtivista, no sentido de que vê a construção do gênero no sentido, tem uma mulher, ela identifica com a feminilidade, ponto. Tem um homem, tem um pênis, identifica com a masculinidade, ponto. Então, esse discurso que a Butler está propondo, ele dialoga e também abre espaço para poder pensar nas reivindicações das pessoas travestis, das mulheres travestis, das mulheres trans, dos homens trans e dos gays afeminados, das lésbicas afeminadas, ou também os homens heterossexuais efeminados ou das mulheres heterossexuais masculinizadas. E aí ela diz o seguinte: a instituição de uma heterossexualidade compulsória e naturalizada exige e regula o gênero como uma relação binária em que o termo masculino diferencia-se do termo feminino, realizando-se essa diferenciação por meio de práticas do desejo heterossexual. O ato de diferenciar os dois momentos oposicionais da estrutura binária resulta numa consolidação de cada um de seus termos, da coerência interna respectiva do sexo, do gênero e do desejo. Que é algo que eu já falei e é só uma reiteração. Então, ela chega aqui a uma definição de gênero que vai ser apresentada no capítulo 3, mas para fechar essa parte do capítulo 1, ela vai falar o seguinte, que não há um original, no caso assim, de um gênero original masculino ou feminino, que nós, homens e mulheres, somos cópias de cópias. Então ela tira essa noção de original, de que haveria um homem original ou uma mulher original, e ela diz o seguinte, que o gênero ele é uma estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, ao qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma classe natural de ser. A genealogia política das ontologias do gênero, em sendo bem-sucedidas, desconstruiria a aparência substantiva do gênero, desmembrando-se em seus atos constitutivos, e explicaria e localizaria esses atos no interior das estruturas compulsórias criadas pelas várias forças que policiam a aparência social do gênero. Então, o gênero para ela seria um devir. Então, ela se inspira muito na Simone de Beauvoir para compreender a Simone de Beauvoir ao falar que a mulher é um devir, ela vê não só a mulher, mas o homem também. E ela questiona essa ideia de que o homem não é construído também, que o homem também é construído. Boa parte dos discursos são discursos construídos pelos homens, mas os homens se assujeitam a essa masculinidade ou não, né? Porque há uma
pluralidade de masculinidades. Então tem a masculinidade do homem branco, do homem negro, do homem indígena, do homem asiático, que são diferentes. Então, ela vai levar em conta, pensando dentro da agenda do feminismo, essa questão da multiplicidade de mulheres e que haveria várias mulheres no sentido de levar em conta a cor, a raça, a idade, a classe econômica para uma construção de uma política, tanto teórica quanto política, né? Na questão de políticas públicas, por exemplo, só resumindo como ela vai dividir esse capítulo em etapas, né? Que ela vai problematizar essa construção de um sujeito mulher dentro do feminismo, mas que, inclusive, a noção de patriarcado, ela não daria conta das questões raciais enfrentadas pelas mulheres do terceiro mundo, como ela utiliza essa noção hoje, as mulheres do Sul, as mulheres do Oriente Médio, por exemplo, e vai problematizar a ideia de que o gênero ele é uma substância, ele é uma essência, vai questionar a heterossexualidade como produtora do gênero binário, produtora tanto de uma forma violenta, que se mantém por meio da violência, utilizando ali um pouco do discurso da Adrienne Rich. E, em linhas gerais, é um capítulo muito grande, muito denso, ela discute com um feminismo francês, com um feminismo americano também, e com Michel Foucault, traz Nietzsche também para o debate, mas em linhas gerais ela questiona a heterossexualidade como uma instituição que faz essa regulação do gênero e que o feminismo, as teorias feministas também faziam essa regulação de uma forma inconsciente, ao não refletirem sobre a heterossexualidade enquanto um regime compulsório que produz esses gêneros inteligíveis. E quem sai fora desses gêneros inteligíveis são excluídos, né? São assassinados. A gente tem assistido o grande índice de transfeminicídio, de feminicídio, inclusive, de homicídio de homens gays. Então, a gente tem assistido uma crescente produção de um sujeito, entre aspas, soberano, que é esse sujeito homem branco, heterossexual, né? O crescimento do neonazismo aqui no Brasil, né? O bolsonarismo como um fenômeno que cresceu muito, né? E traz esse ideal de nação. O que seria esse ideal de nação? Uma família branca, heterossexual, cristã. Então, esse ideal de nação promove o que o Achille Mbembe, em diálogo com a Butler, falaria sobre a necropolítica, né? A produção de corpos que não merecem serem lutados, corpos que não importam, que seriam os corpos de homens e mulheres negras, gays, lésbicas, travestis, transexuais, ou mulheres que subvertem essa feminilidade doméstica e passiva. Então, a Butler abre possibilidades de refletir sobre essas questões. Bem, sobre esse primeiro capítulo, era isso que eu tinha para contribuir. Se alguém quiser conversar sobre esse capítulo, né, tirar dúvidas ou lançar mais perguntas, fazer igual a Butler, lança essas perguntas aí, a gente tenta responder ou não. A palavra está aberta, pessoal, fiquem à vontade.
Bom, enquanto as pessoas pensam, eu não resisto, né? Pergunta. Fabrício, primeiro, muito obrigada, né? A gente não encerrou, mas já vou logo agradecendo, porque eu tinha até falado para as pessoas que estão aqui, que são alunas e alunos da disciplina de História, Gênero e Educação, o quanto você tem de conhecimento da Butler, né? Você tem uma leitura vasta que eu saiba desde a graduação, né? O seu mestrado você fundamenta, né, a sua análise na Butler. Então, eu conheço esse seu percurso e falei, olha, pessoal, é muito importante assistir o Fabrício, né? Vamos explorar o conhecimento dele, porque é um conhecimento que eu não tenho, né? Eu não tenho essa profundidade, não tenho essas leituras todas que você tem. Então, assim, é muito rico para mim, particularmente, né? Poder até, bom que está gravando, que eu quero assistir novamente, para fazer algumas anotações e, quem sabe, fazer até mais questionamentos depois, né? Mas foi muito importante essa sua conexão, né? Porque livro dela que eu li completo foi esse, né? Por indicação de vocês, né? Você e da Júlia, li alguns textos e a gente lê umas críticas que nos deixa confusos, né? Porque eu estava dizendo na disciplina, e até acho que foi o João que fez o comentário aqui no chat, o João Marcos, que é interessante como a partir de outras teorias ela propõe outra perspectiva sobre gênero, né? Então, realmente é uma perspectiva inaugural no formato que ela faz, né? Ela dialoga com os autores para trazer a tese dela, né? Ela está defendendo uma tese e depois que ela faz essa defesa, muitas perspectivas se alteraram e demorou para a gente no Brasil ter acesso, né, em língua portuguesa do material que ela produziu, né? Você mesmo falou no início, antes de começar a gravação, que a primeira tradução você considera que não está muito adequada e a segunda já está melhor, tem prefácio, né, que dá aquele protocolo de leitura, né, você sabe o que você vai esperar daquele livro, e eu vejo assim, com isso você ilumina a nossa leitura, porque agora eu vou reler o capítulo 1, convido todas e todos para reler, porque agora, com essas interfaces com as autoras que eu tenho pouco, nenhum conhecimento praticamente, né, tirando a Simone. Simone, obrigada. Tirando a Simone, as demais eu também não tenho nenhuma leitura, né? Então, que riqueza, né? Poder explorar a autora em todas essas conceitualmente, né? São conceitos muito ricos que você vai nos fazendo repensar e transitar dentro do texto dela, né? Então, assim, agradecer e dizer que eu particularmente vou conseguir agora me aprofundar mais por conta dessa leitura sua, né, que é muito rica. E é o que eu quero dizer para animar a galera aqui. Depois eu faço mais perguntas se der tempo. É interessante porque a obra da Judith Butler, ela vai chegar por meio da Guacira, que vem da educação, no livro Gênero e Sexualidade, de Gênero e Sexualidade e Educação, uma perspectiva pós-estruturalista, que foi lançado em 97. Mas, recentemente eu li uma monografia de um rapaz da história, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele historiciza o processo da teoria queer como ela chegou no Brasil. E aí ele assinala que a Carla Bessa produziu em 95 uma resenha de problemas de gênero, e aí ela faz essa resenha e introduz essas ideias em 95 e em 2000, ai gente, não sei,
Mas ao invés de ter chegado o problema de gênero para a gente, mais cedo chega primeiro o corpos que importam, que a Guacira traduziu no livro que chama Corpo Educado. Então ela traduz a introdução. Então a gente passa a conhecer esse conceito de performatividade, porque ela utiliza muito esse conceito, né, de enunciado performativo, mas ela não traz nenhuma notinha de rodapé da onde ela está pegando esse conceito. Aí todo mundo fica pensando assim, mas o que será esse performativo construído performativamente, esse discurso? E discurso a gente tem o Foucault, né? O Foucault traz isso, e tem inclusive dicionário de conceitos do Foucault, enfim. E ela não explica muito bem de onde ela pega. E aí eu acabei até não falando sobre essa perspectiva teórica que ela está mergulhada, que é uma virada epistemológica dos anos 70, mais ou menos, que é considerado em língua inglesa o linguisturn, que é valorizar a linguagem como produtora da realidade social. Então, os filósofos, principalmente os franceses, né, da corrente pós-estruturalista francesa, os estadunidenses nomearam essa perspectiva de pós-estruturalismo, que lançam noções como desconstrução, com Jacques Derrida, o discurso do Michel Foucault, que tem como objetivo estudar como a linguagem ela produz a realidade social. Então a Butler está dialogando com uma perspectiva filosófica em que vê essa linguagem como produtora da realidade social. Então o John Austin, que é um filósofo e linguista inglês, ele propõe a noção de enunciados performativos. Esses enunciados performativos, na teoria dele, eles teriam como objetivo construir alguma coisa, alguma relação dentro de um ritual social. Então ele cita o exemplo de um casamento, que ele fala o seguinte: quando o padre está lá como uma posição de autoridade, fala, eu vos declaro marido e mulher, ele já está produzindo uma relação social, uma relação, se a gente traz a Butler, uma relação de subordinação na maioria das vezes, da mulher sobre o homem, na maioria das relações. Então, ela pega essa noção de enunciado performativo, dialoga com ele, ela traz aqui, mas ela não traz as notas de rodapé. As notas de rodapé é bastante importante vocês lerem as notas de rodapé, porque aqui ela vai trazer uma galera que ela leu para produzir, ela leu muita gente, e ela explica, por exemplo, a crítica que ela vai fazer a Simone de Beauvoir e ao Sartre com essa perspectiva da filosofia existencial. Ela propõe aqui o conceito de matriz heterossexual também. Então, aqui nas notas de rodapés, ela vai fazendo, ela dialoga com muita gente, uma galera mesmo. Alguns desses textos têm em português, então, assim, requer que a gente leia esses textos para entender um pouco mais do que ela está propondo, porque ela tem um diálogo muito forte com a Monique Wittig, mas ao mesmo tempo ela analisa a Monique Wittig de uma forma muito crítica, por exemplo, no capítulo 3. E ela analisa o Michel Foucault também, porque ela considera ele muito subversivo, ela se inspira nele, inclusive na análise discursiva, né, que ela propõe aqui, vou fazer uma análise genealógica, né, para ver as produções de poder dentro dos estudos feministas e dentro da psicanálise. O segundo capítulo é um capítulo muito intenso, porque ele vai para a psicanálise, aí você tem que ir lá na psicanálise, ler um pouquinho da psicanálise, e ela vai para o estruturalismo de Lévi-Strauss também, sei lá do que, elementares do parentesco, estruturas elementares do parentesco. Então, assim, antes de ler a Judith Butler, principalmente o capítulo 2, eu recomendo ler a Gayle Rumi, que é a Políticas do Sexo. Aí eu vou passar um link aqui no chat de um site que tem muitos textos
tipo assim, a maioria dos que ela cita aqui está digitalizado bonitinho, e a gente tem que aproveitar antes que divulgou esse site como divulgou o Lattes. Ótimo, Fabrício. O João Marcos escreveu aqui uma pergunta que eu estou lendo como pergunta e, ao mesmo tempo, já uma interpretação, né? Ele escreve assim: como pensar as questões de gênero a partir da Butler e da Guacira na formação educacional dos indivíduos? Trago a Guacira, que aí foi exatamente o que você fez, ele estava escrevendo antes de você começar a falar, né? Porque ela foi uma das primeiras a trazer ela, né? Trazer a Butler para a gente discutir, né? Então ele fez a pergunta, mas ele já estava escrevendo exatamente o que você disse, né? Na sequência, mas você completa aí para a gente. Eu acho assim, eu vou dar um pitaco aqui, que como nós estamos conversando também antes de iniciar, né, a gravação, a falta que faz você trazer essa temática de gênero para discussão na academia, né? Você estava falando de programas de pós-graduação e eu estou pensando aqui no nosso caso na graduação. Porque, por exemplo, a gente oferece essa disciplina optativa, que foi o lugar que sobrou para ela, digamos, né? Já tinha uma matriz pronta e na reestruturação da matriz gênero ficou como optativa. E então acaba que é legal porque as pessoas que têm mais interesse procuram. Em contrapartida, você não tem um diálogo como o João está propondo aqui, né? Essa pergunta do João, e você fez a fala sobre Guacira, não tem na formação em diversas licenciaturas, pelo menos, porque fica por escolha, né? Então, um profissional de educação de qualquer campo de conhecimento vai adentrar o espaço como um profissional, seja o espaço escolar ou outros, vai entrar em contato com pessoas que não binárias, né? E ele ou ela, com essa perspectiva binária, pode ter muita dificuldade de saber como, inclusive, respeitar, né? Porque respeitar como uma regra a ser cumprida, isso tem lei para isso, né? Embora não tenha uma lei que vá punir a pessoa homofóbica, né? Mas você ter um processo educativo mesmo minimamente nas licenciaturas, que é o nosso foco aqui, para que a pessoa respeite com um entendimento de causa, né? Inclusive, eu geralmente provoco, tem um entendimento de causa também, que eu olhar para outra pessoa que é diferente de mim, e aí a gente entra em todos os aspectos das diferenças, né? Aspectos étnicos, culturais, a pessoa surda, a pessoa com cegueira, e a gente não sabe lidar, né? Então, é fundamental que as diferenças, e principalmente agora, né, mais recente, que a gente tem acesso às epistemologias do Sul, que a gente consiga ter uma formação onde a compreensão gere o respeito, e não seja só porque tem um nome numa lei. E eu vejo muito que o movimento negro fez essa conquista, né? Inclusive, na nossa aula, os alunos e alunas estavam conversando sobre essas conquistas da Lei 10.369. Eles trabalham em PIBID, em estágio, em residência pedagógica, levando, né, o alerta e fazendo proposta de trabalho da lei. Então, o que acontece? Por mais que a pessoa saiba que a lei existe, né, quando ela toma conhecimento, o profissional da educação, quando ele toma conhecimento, quando ele vê as pessoas atuando em favor das leis, aí é uma conscientização muito diferente de você tem uma lei, cumpra-se,
né? E isso não acontece com o aspecto do gênero, infelizmente, e a gente acaba atingindo de uma forma violenta, mesmo que seja psicológica, não seja física, no caso da educação, né? Mas é uma violência psicológica considerável, né? Em qualquer idade, né? Uma pessoa que está numa função de ensino não respeitar, não entender as nossas diferenças, né? Muito grave isso. O que você pensa como professor, Fabrício, na sua experiência? Eu penso que a gente tem que avançar muito, o movimento LGBT precisa avançar muito no sentido de tentar implementar leis. Eu acho que com a criminalização da LGBTfobia no ano de 2019 pelo Senado, como uma forma de forçar o legislativo a criar uma lei que de fato, né, e essa lei ela tem que incluir inclusive a educação, tem que estar lá, né, tem que estar nomeado. Eu acho que foi um trabalho tenso, não vou falar trabalho não, mas foi um processo tenso, a disputa para manter os conceitos de gênero e orientação sexual nos planos regionais de ensino. Em 2015 teve aquele alarde, a ideologia de gênero, meu Deus, vai acabar com a família, vai acabar com o mundo, vai acabar com tudo. Esse pânico moral acionado, tem um artigo do Richard Miskolc que ele problematiza isso, que chama Ideologia de Gênero. Você digita lá Ideologia de Gênero, Richard Miskolc, vai sair o PDF em que ele tenta fazer uma genealogia de como começou esse movimento, e esse movimento, para fazer um gancho assim, nesse seu comentário, ele emerge a partir do momento que o conceito de gênero passa a ser utilizado em documentos oficiais, ou seja, sai da academia e vai para os documentos oficiais da ONU, por exemplo, como uma prática de estabelecer equidade e igualdade de direitos entre homens e mulheres, em debater e discutir e também punir as violências domésticas em que os homens cometem contra as mulheres. Aí teve o Papa anterior, que ainda tem o Papa tem um grande poder ainda discursivo, né, de dizer o que se pode, o que se não pode. O Ratzinger, que ele era o Bento XVI, ele era um Papa, inclusive, com uma perspectiva muito conservadora. Ele não aceitava essa questão da discussão de gênero, então ele tinha uma perspectiva totalmente tipo Gênesis, né? A mulher tem que ser passiva e tal, o homem tem que ser ativo, esses negócios também de gay, lésbica, não. Então, ele escreve uma carta a partir disso, dessas discussões iniciadas ali mais ou menos nos anos, final dos anos 90, se eu não me engano. Aí tem um argentino que ele lança um livro que ele propõe essa gramática e ideologia de gênero, que ela começa a se popularizar. Eu esqueci o nome do cara argentino, que está nesse artigo lá. Ele descreve como isso afetou muito, inúmeros países, e com a crise econômica do neoliberalismo, em 2008, essa agenda conservadora, né, de vamos colocar, né, as mulheres de volta a esse papel passivo, né, o feminismo estava se tornando muito pujante, ficou muito mais pujante em 2012 com o Facebook, as redes sociais bombando, difundindo ideias, pessoas criando fóruns, grupos de discussão, promovendo as passeatas, né, a marcha das vadias, dentro do movimento feminista que teve, então o movimento LGBT também estava bem pujante, o movimento negro, enfim, os movimentos estavam assim. E essa retórica da moral, esse pânico moral acionado pelos parlamentares, inclusive o coletivo As Cores do Pontal, que a gente atuou aí, nasce a partir dessa revanche, digamos assim,
pelo fato do Marco Feliciano ter assumido a pasta de direitos humanos e querer censurar qualquer discussão sobre gênero. Aqui em Tuiutaba, por exemplo, teve o parlamento, inclusive eu tenho um vídeo antes de preparar eu vi um pouquinho do vídeo e já falei assim, ai meu Deus, eu passei mal, porque foi uma coisa chocante, de tipo, erguendo placas, o pessoal da igreja católica e protestante, menino nasce menino, menina nasce menina, então, tipo assim, foi uma loucura. Isso aconteceu no Brasil inteiro, não só no Brasil inteiro, mas em vários lugares, inclusive quando a Butler veio ao Brasil, fizeram um protesto no seminário Queer em 2015, e em 2017 tentaram agredir ela no aeroporto, ela e a companheira dela, tipo assim, queimaram ela, né, tipo, olha o simbólico, né, as bruxas, né, as mulheres sábias, quantas mulheres sábias foram queimadas pela igreja no período de transição de idade medieval para a idade moderna. Agora, pensando na questão da educação, há um policiamento muito grande ainda. Eu senti um policiamento muito grande, porque eu trabalhava essas questões dentro de sala de aula, dentro do ensino de história. Então, a diretora estava sempre ali, passeando, vendo como é que estava a sala, o que eu estava discutindo, porque eu estava atuando como professor designado. Então, quando o professor designado vem, ninguém sabe quem que é, onde mora, o que faz, o que come, enfim, né? É um professor que ninguém sabe quem que é, e ainda mais gay. Aí, então, há um policiamento, eu acredito, há um policiamento muito grande nos professores gays e lésbicas. Tem um texto, inclusive, muito interessante de uma autora, eu esqueci o nome dela, inclusive a Butler utiliza ela no Problemas de Gênero, que ela narra a experiência dela na pós-graduação, estudando a travestilidade e como ela teve resistência na década de 80 para estudar a travestilidade nos Estados Unidos, por parte de professores, coordenação e tal. Ela narra, eu esqueci o nome dela. Então, é um tabu ainda discutir as questões de gênero e sexualidade. E é muito bom quando tem, mesmo que seja optativa, já é um passo que deveria ser obrigatório, né? Porque essas discussões precisam estar ali. Os professores e professoras, os cursos de formação de professor e professor, têm que discutir sobre essas questões, gênero, sexualidade e raça. A gente tem um cenário muito assustador, mas felizmente nessas eleições conseguimos que muitos parlamentares gays, lésbicas, travestis e transexuais passaram a ocupar os parlamentos, seja deputados, estadual, federal e vereador e vereadoras. Aqui em Tuiutaba a gente não tem, mas lá em Uberlândia a gente tem uma segunda, a primeira foi a Pamela Wolff, a segunda chama Gilvan. Então, está criando uma comissão, duas feministas, inclusive, autodeclaradas, assumiram também o posto de vereadoras. Então, o que tem uma luta travada com essas questões de discussão de gênero e sexualidade, para criar a comissão, para fazer um monitoramento de violências. Então, a gente teve um parlamentar muito importante que foi ameaçado de morte, que foi o Jean Willis, teve que retirar do país, né? Então, foi o primeiro assumido, pode ter outros que não assumiu. Que mais? Marielle Franco também foi assassinada. Então, a gente teve uma onda assim de vamos tirar essas pessoas do parlamento, que é ali onde produz essas leis e regulações. Não quer dizer que a gente não vá fazer essas discussões, a gente faz, porque é falar sobre o humano, né? A gente está falando sobre violências físicas, psicológicas, no caso de gays, lésbicas, travestis e transexuais que são expulsos de casa, algumas travestis, por exemplo, recorrem à prostituição, alguns, por exemplo, nesse momento estão passando frio, fome na rua, em alguma metrópole, em alguma cidade, e a violência doméstica, na minha visão, também tem que ser estendida à violência
contra gays, lésbicas, travestis, transexuais, que sofrem violências dos pais, tios, primos, avós, violências simbólicas, físicas, abusos sexuais. Então, essas discussões, elas geram produções de legislações e políticas públicas que eu acho bastante interessante também. As meninas intérpretes Natália e Janaína, antes quero agradecê-las, né, pela presença. A cada 15 dias nós temos esse encontro, a gente faz essa demanda a cada 15 dias, sempre às 16 horas, tá? Se vocês receberem a demanda de novo, já sabem. Quero agradecer imensamente as meninas, elas têm que sair assim pontualmente, porque elas têm outra atividade para acompanhar. Então eu vou primeiro agradecê-las, vou encerrar a gravação e a gente encaminha, né, para o encerramento também, porque outras pessoas têm aula agora às 19 horas, para dar uma respirada, né? Então, eu só vou interromper agradecendo as meninas e interrompendo a gravação, mas continuamos aqui para os encerramentos.